estão reunidos os dirigentes do G7, que é as 7 economias maiores do mundo, que é falacioso. Obviamente não são as 7 maiores economias do mundo, para isso faltaria a China, e está ali representado na realidade o sistema do capitalismo mundial pós-Segunda Guerra Mundial, que vigora até hoje, domina as finanças e a política, a economia, o comércio e tudo o resto que decorre de quem domina as relações internacionais do ponto de vista económico. Ou seja, é os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, fundamentalmente a França. Estas 3 representantes que estão ali têm a bomba atómica. E é bom não se esquecer disto, porque é um fator de diferença, de sobreposição de poder sobre os demais. Enfim, aqui temos o mundo capitalista representado, reunido no sul da Alemanha, na Baviera, desde ontem até amanhã, para logo a seguir, em Madrid, dar-se início à cimeira da NATO, da OTAN, da quarta-feira até quinta-feira, salvo erro. E, infelizmente, o que vimos ontem, por aquilo que a imprensa já fez saber, e hoje é que a falar essencialmente de temas de economia, parece que este grupo já não tem muito mais a oferecer ao mundo, a não ser a chantagem, a ameaça e a disrupção. Por exemplo, nós temos aqui claramente na notícia, logo a primeira notícia que eu li aqui de manhã, ler o Financial Times, eu vejo que os líderes do G7 reunidos para a Cimeira dos Alpes na Baviera procuram um acordo para impor um preço máximo do petróleo russo, enquanto o grupo trabalha para refrear a capacidade de Moscou de financiar a sua guerra na Ucrânia. Então o título, logo, aqui no Financial Times G7 pretende atingir a Rússia, e atingir isto aqui é uma tradução livre, porque era wants to hurt Russia, ou seja, quer ferir. Isto é o que hoje estas potências representam. Quer ferir a Rússia, porque julgam que com isto podem prometem-nos que a Rússia vai cambalear. Mas isto já tinha sido prometido há 3 meses, quando aplicaram as sanções e quando aplicaram tudo aquilo que pior podiam aplicar, que era congelar os seus ativos nos seus bancos mundiais e cortá-lo do SWIFT, do sistema de pagamento do SWIFT. Enfim, nada disso resultou, bem pelo contrário, ou seja, falhou redondamente. Mas agora prometem-nos que, fixando um preço máximo para as exportações do petróleo, e acho que do gás, porque aqui no Financial Times não dizia, mas noutro meio que eu li, também dizia que também para o gás, porque o gás essencialmente é o mais importante para a Rússia, para as suas vendas internacionais. Com isto, julgam que vão fazer com que a Rússia, prometem-nos que a Rússia vai desintegrar-se e toda aquela fantasia de que o Putin vai haver uma revolução e o Putin vai ter que sair. Bom, e então eles dizem que esperam acabar com a máquina de guerra, que eles chamam máquina de guerra, como se a Rússia não tivesse pensado nisto e como se a Rússia estivesse dependente do petróleo para fazer a operação especial militar na Ucrânia. Ou seja, é um disparate, mais outro disparate desta gente. O que é certo é que temos aqui vários atores a falar tudo neste sentido. Aqui não há diálogo construtivo nenhum. É tudo destrutivo e tudo pensado em destruir a Rússia. Assim está o grupo que reúne as ditas 7 maiores economias do mundo, obcecados com a Rússia, mas também com a China. Cuidado, atenção, vamos ver isto aqui com mais detalhe.
Isto foi uma proposta fortemente promovida pelos Estados Unidos, ou seja, Joe Biden veio dos Estados Unidos chamar a Europa e os outros parceiros para ir contra a Rússia mais uma vez. Ou seja, este senhor, o Joe Biden, não tem, é isto que ele tem para oferecer, com o país que ele tem, nos Estados Unidos, à beira do caos, ele vem para aqui, para a Europa, tentar nos somar aos problemas que ele próprio incitou contra a Rússia. E com isto, vamos lá ver, houve uma certa reação da parte europeia, e aqui há uma certa, e eu julgo que aqui há muitas dúvidas da parte europeia em relação a tudo isto, porque a Europa já está começando a sofrer as consequências do corte da energia da Rússia, e este Charles Michel, que é do belga, que é do Conselho, o Presidente do Conselho Europeu, diz que queremos ter a certeza que o objetivo é atingir a Rússia e não tornar a nossa vida mais difícil e mais complexa. Pois, aí já começa a ficar arregalado com aqueles óculos, porque já vê que esta coisa não vai sair bem parada para os europeus. Mas os americanos têm não têm esta preocupação com a energia, porque eles próprios são exportadores de energia, têm centrais nucleares, têm petróleo, têm gás. Ou seja, a elite norte-americana não está preocupada com o problema da energia. Este Michel parece estar mais preocupado porque já vê que aqui vai gerar uma crise social gravíssima na Europa. Então diz que quer ter a certeza que é só a Rússia que vai ser atingida, ou seja, atingir a Rússia e o Putin, mas aqui nós não vamos ver. Obviamente isto vai atingir mais a Europa do que a Rússia. Os líderes estão... vamos já lá aí. Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, disse que a União Europeia iria mobilizar 300 mil milhões de euros até 2027 para este programa de infraestruturas, de parceria, infraestruturas para os países pobres. Porquê? Porque o G7, isto foi uma das outras coisas que o G7 trouxe, isto já vem do ano passado, quando se reuniram na Cornualha o ano passado, e nós falámos disto aqui, que querem visar a China, querem contra-arrestar os projetos da China, da Belt and Road Initiative, que estão fazendo nesses países pobres por todo o mundo, ganhando os países pobres. Estes agora dão-se conta que não podem permitir que a China se impunha as suas parcerias e a sua estratégia de construção de infraestruturas pelo mundo, e então faz pela reativa, pelo contra, agora quer fazer um projeto parecido, que era o tal Build Back Better, ou seja, reconstruir de novo e melhor, para o qual querem mobilizar até 2027 600 mil milhões de dólares, dos quais 300 mil milhões de euros da parte europeia. Ou seja, eu quero saber onde é que a Europa vai buscar este dinheiro, quem é que vai pagar estas infraestruturas fora do continente europeu, com a situação em que a Europa se encontra. Isto é tudo pura fantasia, isto nunca vai ser feito com estes números, na situação em que se encontra a Europa. Mas enfim, esta é a fantasia, vemos uma inexorável queda destas potências que julgavam ou julgam que podem ir mentindo-nos sempre e que vão sair sempre com a sua pela melhor. Isto fizeram com muitas coisas, fizeram desde há 2 anos com o tema que não se pode dizer o nome, da operação sanitária, e claro, mentindo podem, porque as pessoas se assustam, ficam com medo e seguem-nos loucamente, cegamente, sem se questionar, porque a propaganda é massiva. Mas isto já começa a não funcionar em nada, porque eles tentaram fazer isto com a guerra da Ucrânia, dizer que estavam ganhando a guerra da Ucrânia, que o Putin já estava morto, que já estava com cancro terminal, que já não aparecia em público, e aí temos o presidente Putin aparecido a semana passada em São Petersburgo,
parecia mais saudável do que nunca, sinceramente. Ou seja, estas mentiras já não pegam, já não colam. Não se pode ganhar uma guerra só da parte da propaganda. Este é o problema da Europa, é o problema dos Estados Unidos, é o problema da economia de especulação em contraposição à economia real, à economia física. As coisas são ou não são. Mas no mundo da especulação financeira, tu podes especular, podes mentir, podes criar uma percepção e trazer as pessoas a acreditar numa coisa e investir nela. Assim funcionou o capitalismo, assim funcionou as mentiras que esta gente nos manteve sempre até o momento. Mas agora parece que toda a retórica começa a cambalear. Obviamente. Aqui, o que é interessante é ver o que o Boris Johnson da Inglaterra também vem aqui com a acrescentar ainda por cima aqui um linguajar que já não demonstra sequer a altivez que esta gente já teve em algum momento, em alguma altivez, algum savoir-faire de dizer as coisas de uma posição altiva. Agora não, já perderam isto, perderam o tacto, já começam a falar com a linguagem de perdedor. Então este fulano foi a Kigali, no Ruanda, a semana passada, e disse que precisamos de matar à fome o regime do Putin e do seu financiamento, disse Boris Johnson. Isto é o linguajar do primeiro-ministro do Império Britânico. Salve seja. Enfim, quem se alguma vez se iludiu com este tipo de personagens, pois, que agora estão surpreendidos, que se surpreendam. A mim nunca me iludiu. Nem ele, nem os chefes dele. A von der Leyen, já falámos. O Scholz, no mesmo sentido do belga, também a dizer que esta coisa de impor um limite máximo do preço à energia russa necessitaria uma compra generalizada em todo o mundo. Exigiria também a União Europeia alterasse a sua proibição de segurar envios de crudo russo, introduzida com a proibição de importações de petróleo por via marítima, o que exigiria a adesão de todos os 27 Estados-membros. Ou seja, o alemão já se começa a sentir, começa a ficar com medo das consequências de tudo isto e começa a dizer que isto não é muito praticável. E, na realidade, ainda ontem também houve aqui um desentendimento entre o Boris Johnson e o Macron. Porquê? Porque o Macron, juntamente com o Scholz e com o Draghi, viajaram a semana passada, ou foi há 10 dias, mais ou menos, à Ucrânia. Foram lá prometer, parece, ao Zelensky um acordo de paz de que estariam dispostos a ajudar a Ucrânia para conseguir um acordo de paz. Obviamente, os americanos e os ingleses não querem acordo de paz nenhum. E aqui o Boris Johnson veio de novo dizer aqui com as palavras todas: a minha mensagem aos colegas do G7 e da NATO em particular soará assim. Isto foi dito antes da reunião. Este não é o momento de encorajar os ucranianos a aceitarem uma paz má. Uma paz pela qual lhes é oferecida a entrega de pedaços do seu território em troca de um cessar-fogo. Penso que isso seria um desastre, disse Johnson. Ou seja, ele tem uma ideia e Macron, da França, tem outra completamente diferente. Aqui os europeus, que estamos mais próximos, e estamos principalmente os alemães, os italianos e os franceses, que começam a ver isto com muita preocupação, porque se esta guerra for para ser mantida como querem os ingleses e como querem os americanos, em algum momento vai chegar aqui ao centro da Europa. Este é o medo do Scholz e do Macron, sobretudo, e com toda a razão. Portanto, eles estão, parece, interessados em ajudar a Ucrânia a pensar num acordo de paz. Mas os americanos, principalmente, e os ingleses dizem nem pensar nisso, isso seria uma má paz, isso seria ceder ante o Putin. E isto o que é que nos quer dizer? Isto quer dizer que as potências anglo-saxónicas, Washington e Londres, já tinham tudo isto preparado e previsto. E não tiveram interesse absolutamente nenhum na paz da Ucrânia. Não querem sacrificar os ucranianos até o final. Porquê? Porque julgam que com isto podem destruir a Rússia economicamente. Podem
lançar a Rússia num atoleiro de anos que os enfraqueça a nível interno, que é a sua grande esperança. E porquê tudo isto? Tudo isto porque o sistema ocidental, para o qual Londres, a City de Londres, principalmente, o centro do capitalismo mundial, e Nova York, Wall Street, mas também os outros países europeus, em menor medida, em muito menor medida, estão num problema insolúvel. O sistema que está representado por este G7 está falido. E está falido, já se sabia que estava falido desde 2019, antes da operação do bicho, ponhamos assim, o bicho 19 ter aparecido. E isto já aqui tinha falado. Sobre a operação do bicho 19 eu não quero falar. Em algum momento vamos falar, quando soubermos mais coisas. Eu acho que é legítimo falar em conspirações, em teorias, mas as conspirações é preciso ter dados comprovados, é preciso algum tempo para sabermos mais, termos mais informação. Teorias descabeladas é que não vale a pena, porque aqui falamos de temas políticos e das suas consequências militares, sociais, económicas, e não de coisas estranhas e de cortinas de fumo que não nos ajudam a entender as coisas. Então, portanto, aqui a apreciação é política e de geopolítica. Então, neste primeiro artigo de Lagarde, Derrota a Europa, ele fala do problema da dívida dos Estados, que é insolúvel. E ele fala do problema da Itália e fala também da inflação crescente, galopante nos Estados Unidos. E fala de como é que o Banco Central Europeu está tentando gerir este problema com esta Christine Lagarde, fazendo agora aumentando as taxas de juro, que vão ser um grande problema, porque ainda por cima não há sistemas, não há mecanismo para um escudo, aquilo que eu falo, um escudo anti-spread, que salvaguarda a sustentabilidade da dívida pública dos Estados-membros. Ou seja, o que isto vai fazer, no final, é que a crise que aí vem vai ser aproveitada da mesma forma que foi aproveitada de 2008 por estas instituições bancárias. E é preciso saber quem é que vai comprar dívida pública europeia, porque há alguns Estados aqui que eu acho que ninguém vai querer pôr dinheiro lá. Mas se puserem dinheiro, o problema aqui é que se a austeridade que nós tivemos em Portugal em 2011, 2012, aqui vai ser uma brincadeira com o que se vai passar agora, porque isto vai ser a liberalização total da economia, portanto a escravização social. E vocês, que eu sei que há pessoas aqui que ainda têm ilusões em relação ao liberalismo económico, que é a liberdade económica e a mão invisível que mete tudo no lugar. Vocês, pessoal, aqui na Europa, nós ainda não passamos por dificuldades mesmo a sério. E alguns de vocês, sinto muito dizer, e eu mesmo incluo, aqui ninguém está livre de risco de vir a passar dificuldades como nunca se passou na vida. Hein? Porque esta gente vai atacar da forma brutal. Isto vai ser já... Depois disto, já não há Estado Social absolutamente nenhum. E o problema daqui é que para evitar uma situação dessas, pode então vir para um outro extremo. Um Estado controlador de tudo, no qual te dão uma cartilha, e é o comunismo. Dão uma cartilha para ires comer tudo racionado. Porque isto é o que se está a ver como o futuro. Ao virar da esquina. E eu julgo que, segundo este artigo, eu vou pôr aqui estes artigos, são relativamente longos, não dá para falar aqui em detalhe sobre tudo o que está aqui escrito, mas ele fala também aqui dos Estados Unidos. Nós temos que ver que estes países todos, que estão agora extremamente endividados,
extremamente com estes problemas de perca do poder económico das classes médias. São os países mais armados do mundo. Estes 7 que nós falamos. Portanto, esta gente vai controlar as suas populações e vai tentar buscar a riqueza onde não a tem. E é por isso que desde o início vi que o tema da Ucrânia era obviamente um plano para ir assaltar as riquezas da Rússia. Claro, a Rússia tem riquezas, nunca mais acaba. Tem aquilo que se chama commodities e a Rússia não pode dar-se ao luxo de brincar com isso. Não vai defender aquilo com unhas e dentes e com armas atómicas, com aquilo que for preciso, porque é aquilo que ela tem agora. A Rússia não é o Iraque, a Rússia não é a Síria, a Rússia não é o Irã, não é a Venezuela, não é Cuba, para se deixar que tu chegues e faças embargo, não deixes que... Não, eles estão buscando a sua alternativa e para isso houve a cimeira dos BRICS também, fim de semana passado, e a semana anterior houve o Fórum Económico de São Petersburgo, que já vai na sua não sei quanta edição. Todos os anos há isto e cada vez mais popular, está ligado ao resto do mundo. E ali no fórum de São Petersburgo falaram das alternativas monetárias, ou seja, de como é que já estão pensando no sistema, usando a tecnologia que veio agora das criptomoedas e tudo mais, fazer alternativas monetárias ao sistema do dólar. E no BRICS já começaram a falar de uma cesta de moedas dos países membros e também de um mecanismo alternativo ao código do SWIFT e para pagamentos o código MIR, que era algo que também já tínhamos aqui falado, para ultrapassar a dependência do mundo do dólar. Há outro artigo aqui que é um pouco mais negro, mais pessimista, que é do William Engdahl, que é um autor que temos vários artigos e que falou já em várias ocasiões, escreveu aqui várias coisas sobre também a antiga operação do bicho 19 e o que tem tudo a ver com isto, com também o envolvimento da economia chinesa na economia global. Mas aqui fala sobretudo também das taxas de juros que começam agora a aumentar tanto na Reserva Federal como no Banco Central Europeu e da situação crítica que está o Japão. Atenção. Olha, hoje, exatamente agora, tínhamos visto que o Japão, por causa do calor, já estão apelando a racionamento da energia, por causa dos ares condicionados e tudo mais. Na França a mesma coisa. Estamos a ver 2 países do G7 com problemas que nós pensávamos que talvez no Líbano, talvez no Norte da África, mas quem é que diria que o Japão está a racionar? Está a um passo do racionamento. A Alemanha, a França, da energia, por causa de tudo o que está passando. Então ele fala aqui do tema do padrão ouro, fala do quantitative easing, da flexibilização quantitativa, que depois de 2008 foi a solução que estes da Reserva Federal usaram, mas que endividaram, na realidade, em 25 bilhões, e aqui em bilhões de Portugal é 25 trilhões do Brasil, ou 25 trillion dollars dos Estados Unidos, na compra de obrigações desde 2008. Quem é que vai pagar tudo isto? Quem é que vai pagar tudo isto? Nós e os nossos filhos. Atenção. Esta receita está falida. O capitalismo, como nós o conhecemos, acabou. E acabou há 2 anos e pico, com a chegada do bicho. E agora, este período é um período de indefinição, para o qual, aqui desde o lado da Europa e dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, ao qual o Japão faz parte também, e a Austrália, o Canadá, esses países, estamos a tentar combater, enfrentar-nos a estes países e a estas iniciativas
que estão tendo lugar na Eurásia, mas que também têm gerado bastante interesse em África, na América Latina, noutros países asiáticos. Então, este artigo ainda fala aqui também da energia e de como é que a falta de energia conduz ao colapso, e na realidade ele diz que o colapso financeiro, ou seja, o tsunami, ele chama de o tsunami financeiro global planeado, acaba de começar. E ele diz que não há forma de dar a volta a isto. Ou seja, vamos conhecer um mundo novo, melhor ou pior, e ele diz que vai no sentido de economia centralizada, ou seja, um novo estilo de comunismo, mas é um estilo novo de comunismo na qual os chefes são os capitalistas que se fizeram ricos no liberalismo. Ou seja, que este liberalismo foi um disparate que nos trouxe até este ponto. E agora vem uma coisa ainda que é pior. Aqui há o outro artigo que é bem comum em vez do casino da Bolsa, do autor alemão Hermann Ploppa, que fala que aqui os bens públicos estão a ser completamente roubados, absolutamente roubados, e aqui na Alemanha é um caso gravíssimo, por esta democracia de lobbies, lobbyismo, este liberalismo, aquilo que se chamava de corrupção, hoje em dia é lobbyismo, e os vazios legais permitem que venham e completamente roubem aquilo que os teus avós, os teus bisavós fizeram para a nação, para bens públicos, agora seja tudo privatizado e vai tudo para estes grandes gigantes mundiais da finança. Mas ele fala aqui que a reunificação da Alemanha ainda então foi os investidores ocidentais foram para cima como abutres da RDA, e que, por exemplo, agora isto já chega ao tema da saúde, ou seja, os consultórios médicos, e aqui eles dizem, você sabe quem são estes fundos gafanhoto? Os fundos gafanhoto são os fundos norte-americanos, a maior parte deles que já tomam conta de capitais privados, tomam conta dos consultórios médicos, porque é um grande negócio, porque eles passam, em média, um estudo, 10% mais receitas do que é necessário. Ou seja, um grande negócio, para que as pessoas não contam para nada, a saúde das pessoas não contam para nada. É preciso ter muito cuidado, saber a que médico é que vais, porque isto pode ser um médico que esteja dependente de um destes fundos e eles têm obrigações. Isto, ou seja, o tema da criminalidade, ou seja, da corrupção no tema médico já é muito antigo. Em Portugal nós tivemos um que chamava Pequito, e recordo-me disso há muitos anos atrás, depois ele desapareceu porque ele foi chantageado, ele foi ameaçado de morte por falar na altura. Aquilo que ele dizia tinha toda a razão do mundo, mas hoje em dia já é uma prática comum. Nem vale a pena ir contra esta gente, porque esta gente, e aí está a Big Pharma atrás de tudo isto. São mundos grandes, mas em cima deles ainda tem os fundos. E estes fundos gafanhoto, que eu acho que têm alguma coisa a ver com os fundos abutre, são daquelas instituições, por exemplo, a Blackstone é um fundo abutre. Eu sei que a nível de habitação eles vão buscar, exatamente, eles em Portugal fizeram isto na Argentina, fizeram isto em Espanha, depois das crises de 2006, 2007, 2008, buscar os edifícios. Isto vai ficar mais claro esta semana, porque estão-se a passar muitas coisas, principalmente na frente de guerra, na Ucrânia, e na quarta, quinta-feira, em Madrid, a reunião da NATO. Mas aqui parece-me que esta gente vai continuar a escalar, porque uma das opções que eles têm agora para sair disto é exatamente esta, da guerra.